Oi, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a escolha da escola da Helena, a adaptação escolar dela. Vocês têm me perguntado bastante sobre isso, então eu vim aqui contar tudinho pra vocês nos mínimos detalhes. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se aqui embaixo e ative também o sininho, quem já é inscrito, de notificações, porque o YouTube não tá entregando direitinho os vídeos, então pra você saber quando eu tô postando vídeo, já que agora tá um pouco aleatório, né, por aqui, ativa, por favor, as notificações aqui no sininho, que aí você sempre vai saber, e me segue em todas as redes sociais. Bora começar esse vídeo. Gente, primeiro eu vou contar pra vocês o porquê que a gente decidiu colocar a Helena na escola agora. A minha intenção não era colocar a Helena na escola com 1 ano e meio. A Helena entrou na escola com 1 ano e 6 meses. Faltava uma semana para ela fazer 6 meses. Na verdade, a minha intenção era colocar a Helena com 2 anos na escola. Só que o que acontece, né? Eu engravidei, como vocês sabem, e quando a Helena fizer 2 anos, vai ser o mês que o Guilherme vai nascer. Então, eu fiquei com muito medo da associação que ela poderia fazer, sabe? De, eu fui pra escola porque o meu irmão nasceu, eu fui pra escola e meu irmão ficou em casa com a mamãe e tudo mais. Então, assim, eu não quis isso, eu tive bastante dificuldade pra pensar sobre. Então, eu não queria isso, e aí eu tinha 2 alternativas. Então eu colocava ela agora no começo do ano e ela teria 6 meses para se adaptar a essa rotina escolar até o irmãozinho nascer. Ou então eu colocaria a Helena depois, com 2 anos e meio, 3 anos, que pra mim era uma alternativa melhor. Só que o que acontece, gente? Eu realmente fiquei com medo, de verdade. Sendo bem honesta com vocês, eu fiquei com medo, porque eu não sei como que vai ser a rotina com o Guilherme dentro de casa. Olha o botão da blusa abrindo sozinho aqui. Ai, meu Deus. Eu não sei, então, voltando, eu não sei como vai ser a minha rotina com o Guilherme dentro de casa, recém-nascido, e a Helena sozinha, né? Eu tenho minha mãe que me ajuda muito, mas a minha mãe, como vocês sabem, ela viaja praticamente toda quarta-feira e volta no domingo. Então, na verdade, eu tenho meio que minha mãe segunda e terça aqui pra me ajudar. Eu tenho minha sogra, que eu tenho certeza que se eu pedisse ajuda, me ajudaria. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de que o que é da minha ossada, vamos dizer assim, eu coloque na responsabilidade de outra pessoa. A minha sogra tem a vida dela, a minha mãe tem a vida dela. Elas me ajudam muito. Eu sei que eu posso contar com elas, óbvio, como eu sei que eu posso contar com várias amigas e com várias pessoas. Só que assim, eu preciso, a minha vida, ela precisa estar organizada de uma forma que eu dê conta. Que se eu precisar de ajuda e eu puder ter essa ajuda, ok. Mas que se eu não precisar, eu dê conta. Eu não acho justo a minha mãe abrir mão da vida dela, a minha sogra abrir mão da vida dela, das coisas dela. Que bacana, vizinhos da obra. Gente, desculpa se ficar muito barulho de obra, mas eu não vou ter outro dia para gravar tempo. Eu não vou ter outro tempo para gravar esse vídeo, tá? Então, vamos torcer para que o santo do vizinho interceda ali e esse cara pare. É isso que eu penso, sabe? Eu não acho que a minha sogra tem que desmarcar os compromissos dela, tem que parar a vida dela pra me ajudar, ou a minha mãe. Eu acho que eu tenho que dar conta. E que quando eu precisar, se elas puderem me ajudar, ótimo. Que isso sempre aconteceu com a Helena. A Helena sempre ficou na minha sogra e na casa da minha mãe pra eu ir trabalhar sempre, sempre, sempre. Até hoje, toda quarta-feira, a Helena vai pra casa da minha sogra, mesmo estando na escola. Sempre que minha mãe tá em São Paulo de segunda e terça, se eu preciso de alguma coisa, minha mãe vem aqui na minha casa me ajudar. Minha mãe que passa a maioria das roupas aqui de casa, principalmente as roupas de trabalho do Fábio, todas são a minha mãe que passa. Então assim, elas me ajudam no que elas podem sem que eu interfira na vida delas, porque eu não acho isso justo. Então, foi o que eu pensei. Eu não sabia como ia ser a nossa rotina com o Guilherme, recém-nascido, e eu
sozinha dentro de casa, então eu preferi que a Helena já estivesse adaptada na escola, meio período, para que nesse meio período eu pudesse dar atenção ao Guilherme, e outro meio período que a Helena estivesse em casa, que é de manhã, e também ela estaria em casa à noite eu tenho o Fábio, então a gente conseguiria revezar e dar bastante atenção para ela, e de manhã sim, eu pedi ajuda para minha mãe, pedi ajuda para minha sogra com o Guilherme para que eu pudesse dar bastante atenção para ela. Então foi por isso que a gente decidiu colocar a Helena antes do tempo que a gente achava legal na escola. E aí começou a saga da procura pela escola. Eu gosto de algumas teorias, né, algumas filosofias. Então, eu sempre trabalhei a maior parte em escola construtivista ou sócio-construtivista, na época que eu dava aula. E é uma filosofia que eu gosto bastante, é um método que eu gosto bastante. Tem a Waldorf também, que é um outro método que eu gosto muito, 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 muito. E tem a Montessori. Então, assim, por escalas, eu queria a Waldorf, depois sócio-construtivista e depois Montessori seria a minha última opção. Só que o que acontece? Escola Waldorf, gente, tipo assim, você tem que dar uma programada legal no seu orçamento, porque é caro. E nós estamos num momento, eu e o Fábio, de que a gente não tá podendo gastar tanto, né? Por coisas que vão acontecer que logo vocês vão saber, e também pela chegada do Gui, porque assim que o Guilherme chegar, agora que eu voltei a trabalhar mesmo, né, gente? Agora que eu tava estruturando novamente a minha vida profissional, então quando o Guilherme chegar, eu vou ter que voltar lá naquele comecinho igual a Helena, vou ter que me desfazer de alguns pacientes, não vou poder pegar tantos pacientes novos, até o Gui ficar um pouquinho maior. Então a nossa renda vai dar uma encurtada. A gente teve que pensar na questão do orçamento também, né? Eu comecei a olhar algumas escolas e era assim, pra mim as escolas Waldorf que eu olhei eram inviáveis, porque eram 4 horas, né? Normalmente das 8 da manhã ao meio-dia, e o valor tava assim, R$1.500, R$2.000, gente. Era inviável, de verdade, inviável. Então eu comecei a procurar escolas construtivistas e montessorianas. Eu achei 2 escolas montessorianas com valor legal, assim, que daria pra gente pagar. Porém, elas eram longe da minha casa e longe do serviço do Fábio. Esse foi um outro tópico que influenciou muito, a localização. Hoje, eu e o Fábio, a gente só tem um carro. A gente sempre teve 2 carros, só que daí roubaram o carro do Fábio e a gente decidiu ficar com um carro só, porque ele trabalha, assim, a 20 minutos a pé da minha casa. Então, a gente achou que pra dar uma garantida aí nas despesas e tudo mais, seria legal a gente ficar com um carro só, seria menos despesas, né? Seguro, IPVA, gasolina e etc. Então, hoje, como a gente tem um carro só, o Fábio que iria levar e buscar a Helena na escola. Então, a gente gostaria que fosse algo próximo do serviço dele. Porque mesmo o Fábio trabalhando super próximo, normalmente ele vai trabalhar de carro. Ele só não vai trabalhar de carro quando eu preciso do carro. Então, a gente começou a olhar escolas próximas, e as 2 escolas Montessori que eu achei não eram nem próximas à minha casa, que daria para eu levar a Helena, e nem próximas ao trabalho do Fábio. Então também eu descartei, porque não era a minha segunda opção de método, né? Então era primeiro Waldorf, como eu disse, depois era o construtivista e por último o Montessori. Então a gente acabou descartando. E, gente, talvez vocês me perguntem, Mandy, mas por que você não gosta do método Montessori? Gente, eu gosto, eu acho o método muito legal. Só que o que acontece? A Helena, gente, a gente tem uma realidade que a gente já sabe qual é a escola que a Helena vai estudar a partir do pré. Ela já tem uma escola estabelecida que ela vai estudar a partir do pré. E essa escola segue um outro método, né? Ela segue um método mais construtivista, tradicional. Então, não adianta eu colocar minha filha hoje numa escola montessoriana, né? Que tem uma filosofia de aprendizado diferente, que mostra as coisas de maneira diferente para a criança, adaptar a minha filha dentro dessa filosofia e depois tirar ela. Porque a gente vai colocar ela nessa escola, foi como eu falei para vocês, a gente já sabe qual é a escola que a Helena vai estudar quando ela tiver maior, e não tem absolutamente nada a ver com o Montessori. Enfim, não vou entrar na questão de como que é ou como que não é o método, porque não é esse o assunto do vídeo,
mas ela vai acostumar com uma forma de aprendizagem e depois ela vai mudar radicalmente. Isso poderia atrapalhar e muito a aprendizagem dela, principalmente por ser época de alfabetização, quando a gente vai mudar ela de escola. Eis que aí eu conheci uma escola bem próxima da minha casa, passando de carro, vi, liguei e fui conhecer. Essa escola eu gostei muito, que é a escola onde a Helena está estudando, e aí o que me fez colocar a Helena ali? Primeiro, é uma escola construtivista, do jeito que eu queria, né? Um método que depois vai casar direitinho com o método que ela vai estudar mais pra frente. E é uma escola que já tem alguns anos de experiência, ela tem 3 unidades, então ela tem a unidade de berçário, aí depois ela tem a unidade que é berçário e maternal, e depois ela tem a unidade que vai até o fundamental. A Helena ficou nessa unidade que é berçário maternal, porque ela é berçário 2 e depois ela já vai para o maternal. Então, nessa unidade, é uma unidade bem pequenininha, com poucas crianças, tudo feito do tamanho deles, tudo próprio para eles. E é só de 1 ano até 3 anos, então são crianças de 1 a 3 anos. Isso eu achei incrível, porque assim, é uma escola pequena, com poucas crianças, então seria mais fácil dela se adaptar, porque ela ia conhecer todos os profissionais da escola, ia conhecer todos os alunos da escola, né? É uma escola que tem uma parte aberta, que era uma coisa que era bem importante pra mim. Eu queria um parque aberto ao ar livre pra ela correr, pra ela brincar. É super perto da minha casa, mas é super perto mesmo, gente, que eu consigo ir a pé, então é ótimo, porque o Fábio pode buscar ela e eu deixar, como o Fábio agora tá vindo almoçar em casa, tá acabando que coincidiu do Fábio levar e buscar a Helena, mas por exemplo, ontem o Fábio saiu super tarde do trabalho, ele tava com alguns problemas lá e eu peguei e fui bonita e pomposa caminhando até a escola da Helena. Da minha casa na escola da Helena, caminhando, dá no máximo 10 minutos, então assim, é super pertinho. O valor era um valor ok, era um valor que estava dentro do nosso orçamento, um valor bem legal. Então assim, tudo conspirou a favor de que ela estudasse lá. Próximo da minha casa, num valor legal, no método que eu queria. E uma coisa que eu não tinha pensado, mas que eu realmente fiquei muito feliz quando eu vi que esse era o conceito da escola, foi essa questão da escola ser uma escola pequena, com poucos funcionários, com poucos alunos e uma faixa etária próxima, né? A Helena até transita, às vezes entre uma sala e outra, brinca com crianças mais velhas, né? Aprende com essas crianças mais velhas. E aí foi muito legal. Então agora a gente vai falar um pouquinho da adaptação dela, como que foi. No começo a gente colocou a Helena de manhã, então ela ia das 8 ao meio-dia. Ela chegava um pouquinho antes das 8, assim, por volta de 7h30, 7h40, porque o Fábio entra no serviço às 8, então ele deixava ela lá esse horário e ia trabalhar. E meio-dia eu buscava ela a pé e a gente vinha, almoçava juntas e tudo mais. Só que o que aconteceu, gente? A Helena, as crianças do integral da escola, elas dormem logo após o almoço. O almoço delas é 10h30, então por volta de 11 horas elas vão dormir. E aí elas dormem até o soninho das 11 a 1. Só que o que aconteceu? A Helena começou a ver as crianças do integral, que também era da salinha dela, indo dormir, que são as crianças do berçário 2, e ela começou a pedir para a professora para dormir também, ia pro colo da professora e dormia. E chegava em casa sem sono, não queria dormir de jeito nenhum à tarde. E dava umas 5 horas da tarde, ela tava morrendo de sono, irritada, estressada. Então assim, não queria dormir não, na verdade ela não dormia naquele horário. E aí ficou complicado, porque ela começou a acordar de madrugada, várias vezes de madrugada. Ela começou a ficar super irritada, ela chorava muito. Eu fiquei pensando, poxa, e agora? Eu fui conversar na escola se tinha a possibilidade de não deixarem ela dormir. A professora falou que ia tentar, mas que ela que estava pedindo, que ela estava chorando porque ela queria dormir. Eu fiquei com dó, né? Então o que a gente pensou? Bom, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar ela pra tarde, né? Assim, ela dorme à tarde na escola ou dorme de manhã em casa, e ok. Porque assim, na verdade, eu não queria que ela dormisse à tarde. Para que eu pudesse fazer alguma coisa. Para mim tudo bem ela ficar acordada durante a tarde, mas eu queria que ela dormisse pelo próprio descanso dela. Aí, então decidimos e mudamos ela para tarde. Então o horário dela à tarde era da 1 às 5, da 1 às 5. Só que também não deu certo, gente, porque o que acontecia? Dava mais ou menos 11h30, meio-dia, ela tava
caindo de sono, morrendo de sono. A gente almoçava às 11h30 aqui em casa, né? Porque aí até meio-dia ela estaria pronta, era tempo de eu trocar ela, saía de casa uma 12h30 e eu deixava lá na escola. A gente ia a pé e depois o Fábio buscava. Só que o que acontecia? Ela tava morrendo de sono, ela tava irritada, ela chegava na escola, ela não queria dormir. E aí qual que foi a solução que eu encontrei? Então eu percebi que a Helena precisava dormir logo depois do almoço. Então ela precisava almoçar, ter um tempo, assim 15, 20 minutos, meia hora, de brincar, de assistir um desenho, alguma coisa e depois dormir. Então a gente colocou ela do meio-dia às 6 da tarde. Por quê? Por volta de 15 para as 11 eu dou o almoço dela, quando dá umas 11h15 ela termina de almoçar, que é o horário que o Fábio chega para almoçar. Aí eu sento com o Fábio para almoçar, enquanto isso ela toma o suco dela, ela assiste os desenhos dela, ela fica ali na sala com a gente, às vezes vem, come mais um pouquinho. Aí a gente almoça e quando é mais ou menos umas 10 para o meio-dia, o Fábio leva ela para a escola. Ela chega na escola e dorme. Aí ela dorme um tempo na escola e à tarde, por volta das 3h30, as crianças dormem na escola, né? Então elas dormem durante o dia, as crianças do integral dormem durante o dia e depois tiram um soninho à tarde, elas tiram 2 sonecas, né? Então, depois, às vezes ela quer dormir e ela dorme de novo. E aí ela tá dormindo 2 horas todos os dias à tarde, né? Às vezes picado, às vezes não, às vezes dorme menos, né? Nunca mais, mas às vezes menos. Que foi recomendação da Cacau Prado, que é a consultora do sono que acompanha a Helena, e ela recomendou pra mim que a Helena dormisse de 2 horas a 2h15, que é o tempo mesmo que uma criança nessa idade precisa dormir. Então, tem dado certo, as coisas melhoraram muito. Agora o sono da Helena tá um pouco complicado de novo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu acredito que seja por conta da gravidez, não tenha mais nada a ver com a escola. E agora ela tá super adaptada, gente. Aí vocês sempre me perguntam como foi a adaptação, se ela chorou. A Helena chorou na primeira semana, tá? Não todos os dias, e ela nunca chorou muito. Era sempre assim, ela chorava, passava uns 5 minutos no máximo, ela já parava de chorar e passava o dia bem. E até hoje é assim, tem dia que a gente chega lá e ela ainda chora, não quer ficar, quer vir comigo, mas depois ela fica bem. Então a gente não teve grandes dificuldades pra adaptar ela na escola. A dificuldade maior mesmo foi a questão do sono, que eu acho que agora está resolvida. E aí, como ela sai às 6 da tarde, ela também janta na escola, o que foi ótimo, porque eu faço um almocinho super legal pra ela, me preocupo com os nutrientes, tudo, mas eu sei que no jantar, eu e o Fábio, a gente fica um pouco mais livre pra gente jantar, pra gente fazer nossas escolhas e tudo mais, que é uma coisa que a gente preza bastante. Eu e o Fábio, a gente sempre acabava comendo a mesma comida que ela, porque eu acho isso muito importante. De final de semana, não, a gente sempre come a mesma comida, a família toda. Mas durante a semana à noite, eu e o Fábio, a gente janta depois que a Helena dorme. Então ela dorme por volta de 8h30, agora tá dormindo 8h30, 9 horas, né? Porque a gente tá num processo que eu vou contar pra vocês. Mas mais ou menos entre 8 e 8h30 é o horário dela dormir, e aí o Fábio a gente janta depois. Então é isso, essa foi a minha experiência em escolha da escola e adaptação dela. Se vocês tiverem alguma dificuldade, compartilha aqui embaixo, vamos trocar ideia, uma comenta no comentário da outra, responde pra outra, vamos nos ajudar, vamos nos unir, porque somos mães, somos mulheres e temos que ser unidas, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não deixe de clicar em gostei, porque me ajuda muito na divulgação do canal e eu recebo um feedback de vocês sabendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que o YouTube te informe assim que eu colocar um vídeo, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!